Olá, seja muito bem-vindo ao Vídeo Crônica. Hoje temos, como sempre, uma crônica inédita para você e a de hoje é sobre o além. E eu não vejo a hora de te contar o desfecho dessa história. Se preferir, você pode ativar o Closed Caption aqui nas configurações. Eu sou o Nauel Caran, homem cis de 48 anos, tenho a pele clara, cabelos grisalhos curtos, uso um óculos de grau e estou vestindo uma camisa rosa. O meu cenário aqui é um fundo neutro preto. E agora vamos à nossa crônica de hoje, O Fantasma da Noite Sem Lua. A história que eu vou contar hoje me foi contada pelo meu avô, que a tudo presenciou ainda na adolescência, em meados da década de 40, numa cidadezinha que hoje até já mudou de nome, mas que era conhecida na época por Açucena do Muriti. Eis que, nesse pacato povoado, onde pouco se tinha para ver e em que os dias se arrastavam sem novidades, começou a ser visto, em noite sem lua, um vulto branco circulando por suas ruas. Nos primeiros relatos, ninguém levou a notícia muito a sério, só que, com o aumento de avistamentos da tal entidade, o burburinho foi aumentando e muitos começaram a afirmar se tratar de uma alma penada. Não se sabe quem foi o pai ou a mãe da teoria, mas o que se espalhou na região foi que o fantasma do fundador da cidade, Ernesto Açucena, estava assombrando a população. Dona Filó, que chefiava o grupo das Beatas, decidiu que era hora de tomar uma providência e convocou o grupo para ir exigir do padre Bentinho um exorcismo. O padre, que já vinha se enchendo das constantes intromissões de Dona Filó nos assuntos da paróquia, passou um sermão afirmando que chegava a ser um sacrilégio acreditar naquela bobagem, que era para elas deixarem de lado as superstições e fantasias pagãs e ter fé em Nosso Senhor. Dona Filó, que se julgava mais esclarecida do que o clérigo em matéria de religião, não desistiu do seu intento de combater a aparição. Organizou uma pequena comitiva com representantes da comunidade e foi até a prefeitura solicitar que providências fossem tomadas. Lá chegando, foram recebidas pelo prefeito, seu Aderbal, um homem bonachão que tinha por hábito se utilizar de palavras difíceis ou até inventadas em sua oratória extremamente eloquente. E ele falou muito, falou bonito, mas no fundo não disse nada. Confusos e sem saber se tinham conseguido alguma coisa ou não, o povo resolveu que, por via das dúvidas, seria bom procurar também o delegado e acionar as forças da lei e marcharam em direção à delegacia. Claudionor, o delegado, era um homem bruto e de poucas palavras e, para usar um eufemismo, era o avesso da inteligência. Ao ouvir a denúncia feita de forma caótica por aquela multidão que se aglomerava em sua pequena sala, todos querendo falar ao mesmo tempo, perdeu logo a paciência. E vocês querem que eu faça o quê? Se é fantasma, eu não tenho como prender, não é mesmo? O povo explicou que não queria o coisa ruim preso, e sim que acabasse com ele. Claudionor se levantou, sacou a arma, encheu o pulmão de ar e gritou para todo mundo ouvir. Pode deixar comigo, porque se eu vir esse fantasma por aí, eu mato ele na bala. Pois é, onde já se viu matar o que já está morto, mas ninguém teve coragem de explicar isso para aquele homenzarrão armado, espumando de raiva, nem Dona Filó. A solução encontrada foi organizar um mutirão para, na próxima noite sem lua, procurar o fantasma de seu Ernesto Açucena e pedir para ele, com delicadeza, para ir embora e deixar a cidade em paz. Juntou todo mundo. Era homem, mulher, velho, criança, até menino de colo.
O pessoal das cidades vizinhas também apareceu, dizendo que era para prestar solidariedade. Mentira! O que o povo queria era ver o tal fantasma e errados não estavam, né? Afinal, naquela época não tinha televisão, internet, nada dessas coisas da vida moderna e não dava para dispensar uma opção de entretenimento como essa. Quando escureceu, acenderam as tochas, porque noite sem lua é muito escura, e se dividiram em 3 grupos. Uns preferiram ir com o delegado, porque ele tinha jurado o fantasma de morte. Outros com o padre, porque era homem de Deus. Mas a maioria preferiu mesmo foi ir com o prefeito, porque político enrola até o Satanás. E assim partiram todos, um fingindo ser mais corajoso que o outro, mas todos, sem exceção, mortos de medo. Lá por umas 10 da noite, ouviram-se gritos desesperados. Todos correram em sua direção e os 3 grupos se encontraram em frente à venda de Candinho. Um matuto tinha aproveitado a confusão para roubar umas goiabas no pé atrás da venda. Ao pular o muro, viu o fantasma e pulou de volta apavorado. Diante da revelação, restou a dúvida. Quem iria lá ter prosa com o fantasma, hein? Dona Filó se apressou em apresentar o nome de Padre Bentinho como sugestão. Eu não irei porque não acredito nessas coisas. Seria um desrespeito à palavra sagrada. O povo fez coro com o nome do prefeito, seu Aderbal, que já tinha até saído de casa com um banquinho embaixo do braço para servir de púlpito em caso de necessidade. Subiu nele e discursou. Concidadãos e concidadãs, nada me traria mais jubilo nesse momento de crise assombrativa que se abate sobre a nossa estupefante Açucena do Muriti, da qual sou filho, e pelo voto e confiança a mim por vocês conferida, cuido como se progenitário fosse, contudo, como defensor ferrenho e exocrante dos direitos e das letras legislantistas, fico impedido de transpor os umbrais da venda de Candinho, pois, como a própria alcunha afirma, a venda é de Candinho. E qualquer intrujecência de minha parte ultrapassará os limites da minha autoridade municipalesca ao incorrer na delitância de desrespeito aos direitos da propriedade privada. E isso posto, decreto que se a venda é dele, Candinho que o vá, sem mais acrescentar, dito tendo-lo-ei. O povo aplaudiu efusivamente e depois ficaram olhando para a cara de Candinho, esperando dele uma atitude. Eu, por mim, ia lá agora resolver isso, mas infelizmente, uma vez que a minha venda foi invadida pelo fantasma, a coisa se torna um assunto da lei. Nisso o delegado sacou a arma e berrou: "Pois deixem comigo, que eu não tenho medo nem de vivo, nem de morto, nem de meio termo. Abra a porta de sua venda, Candinho, se não quiser que eu entre no chute." Candinho abriu e correu como se fosse explodir uma bomba lá dentro. O delegado Claudionor entrou cheio de pompas. Ouviu-se disparos e daí a pouco lá vinha de volta o delegado, às carreiras. Pálido e aturdido, afirmou que o fantasma tentou agarrar e descarregar o revólver no bicho, mas de nada adiantara. Nisso, um moleque de 14 anos aponta para a autoridade policial máxima do município e grita: "O delegado se mijou!" E lá se foi a fama de valente do Claudionor, escorrendo pelas calças. Dona Filó caminhou abrindo caminho na multidão. Pra mim já chega. Vou ter uma conversa muito séria com esse fantasma.
e partiu sozinha para dentro da venda. Já estava dando para sentir o cheiro do medo do povo misturado com o da urina do delegado quando ela saiu segurando a toalha de mesa branca que Candinho tinha pendurado para secar no varal e que agora possuía 6 buracos de bala. Foi uma risada só. O delegado sofreu na mão do povo. Teve até gente dizendo que era para botar a Dona Filó na delegacia e deixar a Claudionor rezando na igreja. O prefeito aproveitou para fazer discurso. O padre para dar sermão e a multidão foi se dispersando enquanto o delegado, morto de vergonha, ia para casa trocar as calças úmidas. O fantasma parecia ter sido o único a não comparecer, ao que, para a cidade, mais parecia ter sido uma festa. Evidentemente, o acontecimento tornou-se o assunto preferido da cidade e a preocupação com a assombração foi sendo aos poucos esquecida, até que chegou de novo a noite sem lua. Padre Bentinho tinha por costume passar as noites degustando os vinhos da missa. Naquela, havia secado até a derradeira e saíra sorrateiramente para ir até a venda de Candinho renovar o estoque. No caminho, deu de cara com o fantasma. Imbuído de sua fé, com a coragem divina e a etílica, empunhou o crucifixo e conjurou: Eu te ordeno, em nome do Santíssimo, vá de retro, coisa ruim! O fantasma abriu os braços e respondeu: Bu! O padre ergueu a batina quase até a altura do pescoço e partiu em disparada aos berros de volta para a igreja. No dia seguinte, escreveu uma carta para o arcebispo pedindo orientações. Recebeu como resposta a sugestão de celebrar uma missa pela alma de Ernesto Açucena e assim o fez. Durante o rito, não poupou elogios à figura do fundador, como se puxar o saco do fantasma fosse uma forma de se proteger dele. Em determinado momento, afirmou que, em vida, ele teria sido um santo homem, o que para alguns fiéis foi entendido como homem santo, e não demorou para a novidade se espalhar pela região. Em pouco tempo, a cidade estava tomada por peregrinos que esperavam alcançar as graças do santo fantasma. Indignado, Padre Bentinho fez de tudo para desfazer o mal-entendido, mas foi em vão, ainda mais depois que Candinho afirmou ter se curado de um caso de frieira crônica após ter rezado para São Ernesto e o prefeito ter decretado o santo como padroeiro da cidade e ter encomendado uma estátua de fantasma para colocar na praça central. Passaram-se meses e o número de devotos só crescia. Açucena do Muriti estava a um passo de se tornar o grande centro comercial da região e já assumia a alcunha de cidade turística. Foi quando, em uma noite sem lua, Candinho estava levando em casa o delegado, que não andava mais sozinho, quando avistaram, em frente ao portão, a mulher do delegado aos beijos com o fantasma. Candinho apenas comentou: Eu não sabia que fantasma encorneava os outros, não. Nunca é tarde demais. O delegado sacou a arma. Fantasma ou não, eu vou te mandar pro inferno, desgraçado. E começou a atirar. O fantasma saiu correndo e o delegado atrás, mandando bala. O barulho dos tiros foi acordando a cidade. O povo nas janelas, ao ver o fantasma passar correndo, corriam atrás clamando por São Ernesto. A perseguição durou alguns minutos até que a figura fantasmagórica se embolou nos lençóis que usava e caiu, revelando o disfarce que o prefeito usava, para não ser reconhecido quando ia usufruir dos prazeres da mulher do delegado. A sorte foi que a arma já havia descarregado,
pois foi com muito sacrifício que as pessoas conseguiram imobilizar Cláudio Honor e evitar uma tragédia maior. Depois disso, ele, com fama de homem frouxo e corno valente, se viu obrigado a mudar de cidade. Pro alívio e também para a tristeza do prefeito, que, se de um lado voltou a se sentir mais seguro em circular pela cidade, por outro sentiu muito a ausência da mulher do delegado. E esse foi o nosso vídeo crônica de hoje. Você tem medo de fantasma? Acredita neles? Comenta aqui pra gente saber. E já vai deixando o like e ativando esse sininho de notificações e assim o YouTube vai continuar indicando nossas histórias para mais gente. Quarta que vem estaremos de volta às 20 horas. Até lá!